e bem-vindos ao Jewish World Weekly na i24 News English. Eu sou Emily Francis. Toda semana nós focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico aqui em Israel e na diáspora, a comunidade judaica global. Como sempre, começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Confira! Mark Carney afirmou que o Canadá está falhando com os judeus canadenses e alertou para o aumento do antissemitismo. Ele criou um conselho consultivo de fé, liderado pelo ex-senador Mark Gold, para combater o antissemitismo. Mais de 2/3 dos crimes de ódio religiosos no ano passado visaram canadenses judeus, que são só 1% da população. A polícia analisa imagens do ano passado em que Dame Helen Mirren é hostilizada nas ruas de Londres. A vencedora do Oscar foi chamada de sionista maligna por um homem enquanto caminhava com o marido. Mirren não é judia, mas já visitou Israel várias vezes e interpretou figuras judaicas, incluindo Golda Meir, no cinema. O Senado de Berlim aprovou renomear parte de uma rua perto do Reichstag para Rua Yad Vashem, como declaração de lembrança do Holocausto e contra o antissemitismo. Isso ocorre enquanto o Yad Vashem se prepara para inaugurar seu primeiro centro de educação sobre o Holocausto fora de Israel, na Alemanha. Junho marca o mês do orgulho e muitas grandes cidades do mundo ocidental estão se preparando para seus desfiles anuais do orgulho. No entanto, o desfile de Roma terá uma ausência notável. O grupo judaico LGBTQ Keshet Itália não vai agitar sua bandeira com orgulho depois que os organizadores exigiram que assinassem um termo condenando o suposto genocídio em Gaza ou seriam proibidos de participar da marcha. Obviamente, eles se recusaram a fazer isso. Agora está comigo Ariel Heller, presidente da Keshet Europa e membro do conselho da Keshet Itália. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Conte como soube do cancelamento do convite e qual foi sua reação inicial. Na verdade, eu estava em uma reunião com os organizadores do Roma Pride. O que aconteceu? Quero dizer, a situação começou em 2025, quando enfrentamos 30 ataques ao nosso carro alegórico durante o Roma Pride 2025. As pessoas nos chamavam de terroristas, assassinos, mesmo sem termos nenhuma bandeira nacional conosco. Era simplesmente por sermos judeus e queer. Repetidamente pedimos ao organizador do Roma Pride que tomasse uma posição e realmente nos permitisse participar do coordenamento, que é a Assembleia da Organização LGBTQ+, local. E durante a reunião do dia 25 de maio, eles realmente nos disseram que não éramos bem-vindos nesse coordenamento, mas nem mesmo isso. Eles também nos disseram que a partir deste ano não teríamos acesso a um trio elétrico durante o desfile. E você sabe, ter um trio elétrico não significa apenas visibilidade para uma comunidade, mas também segurança. Porque depois do que aconteceu no ano passado, você pode imaginar que é impossível para nós participarmos com segurança sem, a proteção de ter essa plataforma. Então, eu estava na reunião com os organizadores, então eu fui um dos primeiros, na verdade, a receber a informação. Na verdade, eu trabalho para o Roma Pride há 2 anos, então foi um momento realmente difícil e também emocionante para mim. E então eles emitiram esse comunicado 5 minutos depois e, digamos, 10 minutos depois que encerramos a reunião, e eles estavam usando essa plataforma contra uma organização tão pequena como é a Sketch Itália. É perturbador, é nojento. E que aqui na Europa, em 2026, judeus ainda não podem participar. Eu nem quero dizer num evento do orgulho, mas em geral, em certos contextos sociais como esse evento, sabe? Você realmente percebeu uma mudança de comportamento em relação ao seu grupo e aos outros membros da comunidade nos últimos anos, não só por parte de organizações como a Rome Pride, mas também das pessoas? Bem, e se olharmos para a nossa participação de 3 anos atrás, aquele foi um momento especial em que fomos aplaudidos pela multidão durante o desfile.
Claro, sempre houve, você sabe, alguns pequenos ataques antissemitas, mas eles não eram tão explícitos e tão graves quanto o que aconteceu no ano passado. Sabe, depois que paramos por um ano porque sentimos que estávamos em risco por questões de segurança e esse alinhamento com o movimento, e então participamos novamente com a nossa organização europeia no ano passado no Roma Pride. E este ano, sabe, a mudança também ficou clara pelos organizadores. Mas as pessoas, em geral, sabe, estão mudando sua atitude em relação à nossa organização. Mas, novamente, somos uma organização focada nas questões de antissemitismo e discriminação anti-queer enfrentadas por pessoas judias, queer, italianas e europeias. E, sabe, às vezes nem temos conexão com Israel. Alguns dos nossos membros nem votam em Israel. Nós nem podemos, sabe? Eu não tenho o número do Netanyahu, então eu não posso ligar para ele e pedir para ele parar. Então, a questão é que a atitude que o movimento queer está tendo em geral agora é de que devemos tomar uma posição. Mas, tipo, isso pela definição da IRA, é uma forma de antissemitismo pedir para uma pessoa judia tomar uma posição sobre as ações de um país estrangeiro. Então, é um pouco lamentável. Arielle, muito obrigada. Arielle Heller, presidente da Keshet Europa. Tudo de melhor para você no futuro. Muito obrigado por nos dar esse espaço, essa plataforma. É realmente importante que essa mensagem seja espalhada por todo o continente, por Israel, em todos os lugares. É uma questão de democracia. Então, mais uma vez, obrigado por isso. Então, um caso que assombra a Argentina há mais de uma década. A ex-promotora Viviana Fain foi indiciada pela forma como lidou com o assassinato de Alberto Nisman em 2015, o investigador do atentado à AMIA. Promotores dizem que ela não preservou a cena do crime e pode ter comprometido provas importantes. Agora estamos com Damian Potter, ex-apresentador e produtor da E24 News em inglês. Damian, é ótimo te ver e sentimos muito sua falta. Mas antes de falarmos sobre essa situação, e você? Você tem uma conexão muito pessoal com esse caso? Conte mais pra gente. Sim, claro. Então, em 2015, o promotor Roberto Nisman entrou com um processo contra a então presidente Cristina Fernández de Kirchner. 4 dias depois de ter aberto esse processo, ele foi encontrado morto no banheiro do seu apartamento. E eu fui o primeiro jornalista a realmente tomar conhecimento disso. E eu usei o então chamado Twitter, agora X, para relatar sobre isso. Eu fui a primeira pessoa a saber disso. Então eu usei o X para postar sobre o que estava acontecendo. Primeiro, eu tuitei que havia algo acontecendo no apartamento do promotor. E então eu confirmei que ele realmente estava morto sobre uma poça de sangue. Alguns dias depois disso, para resumir a história, o Estado iniciou um processo contra mim. E enquanto eu encontrava uma das minhas fontes, nós avistamos uma pessoa do Serviço de Inteligência Argentino, o que ficou evidente para mim que o Estado argentino estava atrás de mim. Então eu decidi, com tudo o que eu tinha na época, que era uma pequena mochila, pegar minhas coisas e deixar o país, voltando para Israel, onde vivi metade da minha vida. Você é uma jornalista minuciosa e agradecemos seu trabalho na I24 News English. Agora, vamos falar sobre Viviana Fain. Ela agora foi acusada de ocultação qualificada nesses assassinatos e de permitir que pessoas contaminassem a cena do crime. Isso te surpreende ou confirma algo para você? Não, de forma alguma. Desde o início sabíamos que havia algo muito estranho em todo o processo judicial e principalmente em relação ao resgate do crime. Sabe, estamos falando de dezenas de pessoas nas primeiras horas, até mesmo antes da promotora Viviana Fain chegar ao local. Eles entraram no local, temos documentado pelo menos mais de 20 pessoas dentro do apartamento e outras 30 nas proximidades.
Então, portanto, você tinha pelo menos umas 50 pessoas, talvez até mais, ou outras pessoas que ainda não registramos. Simplesmente andando pelo local, bagunçando a cena do crime, pisando no sangue, contaminando praticamente tudo. E com certeza isso não foi um choque para mim e nem para a maioria da sociedade argentina. A grande maioria das pessoas acredita que isso foi feito de propósito, para tentar dificultar para aqueles que investigam depois provar que foi quase um homicídio. Desde o início, o governo impulsionou a teoria, a narrativa, com sua mídia, de que o promotor Nisman havia cometido suicídio. Então a cena do crime virou uma bagunça. E até hoje é muito difícil realmente reconhecer o que exatamente aconteceu lá, mas, de acordo com as autoridades judiciais argentinas, foi um assassinato. E isso ficou bem claro. A Argentina agora se tornou um lugar politicamente muito diferente do que era há 10 anos. Sabemos do presidente Javier Milei, conhecido por ser judiófilo, que tenta mudar a relação, visitou Israel e descobriu que seu avô possivelmente era rabino judeu. Então, você acha que algum dia haverá justiça tanto para as vítimas da AMIA quanto para Nisman? Eu sou muito otimista em relação o que este governo está fazendo neste caso. Acho que houve muito progresso. Acredito que o alinhamento da Argentina com os Estados Unidos e Israel pode trazer novas oportunidades para avançar no caso. E o motivo disso é simplesmente que a Argentina estava alinhada exatamente com o lado oposto, com o Irã, com aqueles que cometeram o atentado em Buenos Aires. Eles fizeram uma aliança com eles. A presidente Fernandes de Kirchner foi quem enviou um memorando de entendimento com o Irã, o que foi completamente chocante. E Alberto Nisman, portanto, usou isso como prova para revelar o encobrimento que o governo Fernandes de Kirchner estava fazendo em favor dos iranianos, em troca de favores iranianos. Portanto, estou bastante otimista, mas também tenho experiências ruins, em nível pessoal, também com o sistema argentino. Portanto, espero que novos evidências surjam, talvez nos próximos meses, não necessariamente do lado argentino, mas de agências estrangeiras ou elementos estrangeiros alinhados com a Argentina. Damien, muito obrigada. É ótimo te ver de novo. Se cuida e, com sorte, nos veremos em breve em Israel. Sim, muito obrigado. Bem, isso é mais um ato de apagar a história judaica? Há 100 anos, a população judaica da Bielorrússia chegava a 1 milhão, com 90% sendo exterminados durante o Holocausto. E a recente esperança e a permissão para construir um memorial e ampliar um museu judaico em homenagem às vítimas foram subitamente frustradas. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco Artur Lifshitz, presidente da União Religiosa Judaica da Bielorrússia. Olá e obrigada por estar conosco. Olá, obrigado por me convidar. Primeiro, explique a história dos judeus na Bielorrússia e suas contribuições à sociedade por séculos. E como sabemos, o que aconteceu depois disso? Bem, a história dos judeus na Bielorrússia, você sabe, é que a Bielorrússia ficava bem no meio da zona de residência e muitas cidades e vilarejos na Bielorrússia tinham uma maioria da população judaica. E os judeus influenciaram bastante a história da Bielorrússia e muitos dos pais fundadores de Israel vieram da Bielorrússia. Diversos famosos são da Bielorrússia. Então, a Bielorrússia já teve uma comunidade judaica muito ativa e desenvolvida antes do Holocausto. Alguns dos pequenos shtetls eram 95% judeus antes do Holocausto, mas, infelizmente, o Holocausto eliminou quase 100% da população judaica.
Então agora nos conte, estamos fechando um ciclo sobre os tempos modernos, um trabalho de amor e esperança. Na verdade, homenageando a comunidade judaica no ano passado, aprovando uma expansão do Museu Judaico em Novogrudok. Então, isso pareceu uma reparação e um reconhecimento naquele momento? Explique esse sentimento. Bem, o caso de Novogrudok é realmente um lugar único na Bielorrússia. A fuga do gueto de Novogrudok foi a mais bem sucedida através do túnel que os prisioneiros do gueto de Novogrudok cavaram. E mais de 232 prisioneiros do gueto escaparam pelo túnel. Nem todos sobreviveram, mas muitos conseguiram sobreviver, mais de 100, e o túnel tinha 200 metros de comprimento. Há mais de um ano, a comunidade judaica e a União Religiosa Judaica decidiram que há espaço para o Museu do Holocausto na Bielorrússia. E decidimos oferecer Novogrudok para ser esse lugar, conhecendo a história, sabendo da fuga incrível e única que aconteceu lá. E nós, junto com outra grande fundação de caridade chamada PIS, assinamos um acordo com a prefeitura de Novogrudok para construir, para abrir um museu do Holocausto. Na verdade, não é apenas o Museu do Holocausto, mas o Museu do Holocausto e da Resistência Judaica em Novogrudok, baseado no museu já existente da Resistência Judaica em Novogrudok, que está ativo na cidade desde 2007. E em 2025 decidimos expandir a exposição para realmente ampliar a história e colocar Novogrudok no mapa como o Museu do Holocausto e da Resistência Judaica, e nós assinamos o acordo apropriado. Realizamos um simpósio internacional com especialistas do Holocausto de todo o mundo, dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Israel, Rússia, Bielorrússia. Tivemos pessoas como Martin Dean, Joanna Mischlit e outros envolvidos no simpósio, na conferência. E nós criamos o Conselho Consultivo, assinamos um memorando para os próximos 5 anos para termos um plano para a construção deste museu. E a prefeitura gentilmente concordou em fornecer os prédios de um antigo local onde ficava o antigo gueto, os prédios dos quartéis onde os prisioneiros viviam e os outros prédios da área. E também estávamos buscando atrair investidores, doadores para apoiar nosso projeto. Arthur, espere, Arthur, desculpe te interromper. Precisamos continuar porque realmente estamos ficando sem tempo. Mas quero que você explique para nós de forma tão concisa quanto possível. Você sabe, nós sabemos, que o tapete foi puxado dos seus pés sem aviso. O que aconteceu, o leilão repentino e a venda do local do gueto judeu para um comprador privado. O que aconteceu e que tipo de medidas legais vocês podem tomar, se é que podem? Me desculpe por estar muito emocionado. Não, é emocionante mesmo. Não precisa se desculpar. É interessante. Sim, porque somos a próxima geração e os guardiões desse patrimônio e história. De fato, os prédios no local do antigo gueto foram vendidos para um particular. Nós, como comunidade, como unidade religiosa judaica, não sabíamos nada sobre essa venda. Eles foram vendidos para uma empresa e para um particular que já possui não um museu, mas sim um parque temático não muito longe da capital. Um parque temático muito bom, sabe, que conta uma história da Bielorrússia através da experiência do Emir. Mas nós estávamos muito preocupados. Primeiramente, que os próprios edifícios históricos onde o museu estava localizado foram vendidos para um particular, o que não nos dá garantia para o futuro do museu. E então começou-se a conversar sobre transformar o prédio em uma experiência imersiva do gueto, onde as pessoas passariam por situações para entender como era difícil e assustador para os prisioneiros do gueto, com torres de arame farpado, manequins vestidos como soldados nazistas. Tudo que está relacionado ao Holocausto precisa ser construído com muita sensibilidade e em cooperação com a comunidade judaica, com o mundo em geral, com os descendentes dos sobreviventes, com os especialistas, com os museus.
E, novamente, nossa preocupação é que seja um museu de propriedade privada. Quer dizer, antes de tudo, nunca ouvi falar em nenhum lugar do mundo sobre a experiência de um museu do Holocausto de propriedade privada. E, mais uma vez, só o Estado pode garantir que o museu, no futuro, manterá seu propósito, continuará aberto ao público e não mudará o conceito. Bem, isso é notável e maravilhoso que você esteja levando adiante o legado dos que sobreviveram e dos que perderam suas vidas. Então, Arthur Lipschitz, muito obrigada pelo seu tempo e estamos ao seu lado para buscar justiça. Obrigada. Obrigado. Pode parecer um paradoxo. Comida kosher e alta gastronomia normalmente não andam juntas. Mas agora um chefe israelense está mudando esse cenário e conquistou uma estrela Michelin, a cobiçada honraria concedida a restaurantes de alta qualidade há mais de um século. O chefe Raz Shabtai, nascido em Israel e radicado em Miami, que você pode ver na tela após receber a boa notícia, está fazendo história, já que seu restaurante, chamado Mutra, é o primeiro restaurante kosher a receber essa classificação prestigiosa. E agora ele se junta a nós diretamente de Miami. Parabéns para você! Oi, bom dia, como vai você? Ótimo! Como você se sente? Quero dizer, especialmente nesse clima em que restaurantes e pessoas estão sendo atacados no mundo todo, isso realmente deve ser uma sensação muito boa para você. É uma sensação incrível. É um sentimento de respeito, de honra. É um sentimento que eu gostaria que todos pudessem sentir. Isso é algo que eu carrego no meu coração como uma missão. Primeiramente, para mostrar ao mundo que nós não somos diferentes, sabe? Que somos iguais. Temos uma culinária maravilhosa. Temos um patrimônio incrível. E eu queria, naqueles dias, mostrar para as pessoas que temos alguns belos pontos de luz na vida, sabe? Sim, conte um pouco da sua história. Sei que cresceu em Jerusalém e começou lavando pratos aos 13 anos. Então, você era tipo uma sous-chefe com sua safta? Vocês tinham uma relação especial. Ela te inspirou? Sim. Safta, minha safta murcha, ela sempre será a maior chefe para mim. Aquela que eu vou admirar, aprender e valorizar. Comecei lavando pratos, sou de Jerusalém. Diversos momentos da minha vida me trouxeram até Miami. Eu comecei como lavador de pratos, porque acredito que, quando você quer construir algo, tem que começar de baixo. Naquela época, eu sempre entendia meus auxiliares, meus cozinheiros, meus lavadores de pratos. Olha, essas são as pessoas que trabalham muito duro. E o mais bonito no Mutra é que eles não são meus funcionários. Eles não são minha equipe. Eles são minha família. E eu faço uma cerimônia toda vez que vou ao restaurante. A gente se abraça, se ama e se valoriza. E é assim que os restaurantes deveriam funcionar. Por quê? Porque quando você serve comida, a comida carrega muita energia. Essa é a energia que você transmite às pessoas. E para mim, uma das coisas mais importantes é que eu quero que as pessoas se sintam felizes quando vêm prestar um serviço no Mutra, quando vêm trabalhar. E isso foi o que minha avó mais me ensinou. Ela dizia, escute, nunca esqueça, reputação vale mais que qualquer riqueza. Seja humilde, seja uma boa pessoa. E eu quero acreditar que isso ajuda. Ela é certamente uma mulher sábia. Então, por que kosher? Quero dizer, você está tornando isso algo legal. Eu sei, como você disse, é uma cozinha aberta e tudo mais. Por que isso era importante? Você mesma não é ortodoxa. Por que sabe espalhar essa ideia e preparar pratos completos para todos aproveitarem? Uma das coisas mais interessantes e importantes, vou levar isso para o Michelin em breve. Uma das coisas que o Michelin quer mostrar quando avalia uma estrela é o caráter do chefe. Ignore o domínio do ofício, a qualidade dos ingredientes e a técnica aplicada. Mas uma das coisas mais bonitas é a história que o chefe tentou contar ao criar um menu. Eu me buscava enquanto estava aqui, sozinho. Quando se está só, é fácil esquecer quem você é e de onde veio. Eu não estava feliz. Houve uma mulher, um momento na minha vida, em que eu simplesmente acordei um dia e disse, ei, quem é você? Você não está agindo como um judeu ou israelense de verdade, pois vive nos Estados Unidos.
E então caiu a ficha. Então quando as pessoas me perguntam por que eu sigo o kosher, é porque é muito simples. É isso que eu sou. Essa é a minha história, meu legado, minha religião. Essa é a minha herança. E isso é o que minha avó preparava para mim. Ela não preparava nada que não fosse kosher. Então, para eu contar essa história, eu tenho que ser leal a mim mesmo e a Deus. E no final das contas, eu, meu parceiro lindo e incrível Maicon, meu empresário Noé, precisamos entender uma coisa. Deus nos deu essa oportunidade. E eu não quero esquecer disso. Sabe, eu só quero te mostrar uma coisa. A gente conseguiu isso ontem. Uau! Olha isso! Que legal! Uau! Sim, sim, sim. Sorrindo para você. Obrigado, quero muito dedicar isso. Sei que você não tem tempo, mas dedico ao nosso povo maravilhoso. Quero dedicar isso a cada um de nós. Quero dedicar isso a quem acha que não é capaz porque a sociedade disse que não é bom. Não, vocês são bons. E insista e ignore aquelas pessoas que não acreditam em você. Isso vai te trazer isso aqui. Uau! Eu consegui. Muito emocionante. Obrigada novamente. E obrigada a todos por assistirem ao Jewish World Weekly. O programa de hoje foi cheio. Tenham uma ótima semana e até a próxima.